Paramos lá no inciso do 581. Gente, eu acho que eu fui mais do que o 3, não fui, não? Inciso 9. Ó. Falei sobre o julgar procedente às exceções, certo? Eu lembro. Eu comentei. No inciso 9. Oi, parei no inciso 9? Sim, ia começar a explicar. Tá, então show. Mestre, Oi. boa noite. O senhor falou que ia para o inciso 11 do 581. Tá. E conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, certo? Isso aí. Beleza, os outros ali foram tranquilos, eu vejo, se preocupa, não vai dar tudo certo. Se der algum problema, depois a gente resolve. Bom, inciso 11. Inciso 11. Galera, vamos lá. Inciso 11 fala lá para a gente assim, ó, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, tá? Primeira coisa que a gente tem que observar aqui é o seguinte, a lei, ela é clara, esse artigo 58, inciso 11 e alguns outros que nós vamos ver aqui, esse inciso 11, na realidade, ele está revogado tacitamente, ok? Por quê? Lendo ele, ó, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Se está falando em revogação da pena, se tem pena, já tem sentença penal e provavelmente, óbvio, condenatória. Se tem pena e já está falando nesse sentido, é porque já transitou em julgado a sentença. Então, todo requerimento que é feito pela defesa é feito ao juiz da vara de execuções penais, ok? Portanto, o inciso 11, vocês podem colocar aí uma remissão ao artigo 197 da Lei 7.210 de 84, que é o agravo em execução, que a gente vai estudar um pouco mais lá na frente. Qual é a lei? Artigo 197 da Lei 7.210, Lei de Execução Penal. Ok. Gente, está revogado tacitamente, tá? E existe ele aqui ainda, porque o nosso legislador é aquela história, vai fazendo o Frankenstein das coisas, né? Lá, não menciono, mas por uma interpretação, uma leitura, como a lei de 84, e aqui está mencionando suspensão, conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, existe uma lei específica que trata dos direitos do réu, quando ele está já condenado e ele está cumprindo pena. Então, tudo que você for fazer quando o réu estiver já cumprindo pena, repara que nós não vamos estar trabalhando com um juiz do processo de conhecimento, que é o juiz que está ou sentenciando, está presidindo as audiências. Não é esse o juiz. Então, tudo que você quiser, quero progressão de regime, quero saída temporária, quero indulto, tudo isso vai ser direcionado para o juiz da vara de execuções penais. E a Lei 7.210, gente, menciona para a gente a existência do agravo em execução. Então, se eu faço um requerimento, né, para conceder a suspensão condicional da pena, tá? Já em fase de execução, eu faço lá no pedido do juiz da vara de execução penal. Mas preste atenção que tem um detalhe aqui,
que pode acontecer, é um pouco mais difícil, mas pode acontecer, ó, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Tá? Suspensão condicional da pena. Então, gente, não tem como você não imaginar que isso seja lá na vara de execuções penais. Então, esse inciso está revogado tacitamente com base no que eu falei. Tá? Inciso 12, que conceder, negar ou revogar o livramento condicional. É a mesma situação, ok, gente? Artigo 197 da Lei 7.210. Tá? Essa aqui, então, mais ainda. 13, que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte, ok? O 13 trabalha com a possibilidade de se anular o processo, né? No todo ou em parte, ok? Pode ser que o juiz anule um processo, quer dizer, não é o juiz que vai anular. Você, por exemplo, vamos imaginar que a gente já falou sobre isso, sobre uma questão de competência absoluta. E aí você vislumbra, né? Boa noite, Sara. Você vislumbra aí essa ideia de uma nulidade absoluta dentro do processo, fecha os olhos, deixa o barco tocar e ninguém arguiu nada disso. Lá no final, seu cliente é condenado. Seu cliente é condenado e aí você vem numa apelação, por exemplo. Aí lá numa apelação, porque eu estou falando em fase de processo, tá? Você vai arguir, né, a nulidade do processo, ok? A gente só tem que ter cuidado aqui que algumas situações, né, poderá definir o recurso em sentido estrito ou uma apelação. Tá? Então, se anular o processo, né, que é anular o processo, né, da instrução criminal no todo ou em parte, eu vou ingressar com recurso em sentido estrito. É o caso de uma nulidade absoluta do processo. Gente, nesse caso aqui, vocês têm que entender isso, tá, pessoal? Pega essa dica aí, ó. Quando ele fala que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. Esse caso aqui é para a situação em que o processo ainda não teve uma sentença. Eu não estou nem falando de trânsito julgado. Então, até antes da sentença proferida por um juiz, né, de primeira instância, se você arguir uma nulidade, e se essa nulidade for absoluta, portanto, ela pode ser arguída a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode o MP, né, ingressar, porque esse recurso é tanto para você quanto o MP. Pode o MP, caso o juiz anule o processo, recorrer através do recurso em sentido estrito, ok? Ou, mesmo que ocorra uma nulidade e você não arguiu e se beneficiou dessa nulidade e o promotor, né, tá olhando lá o processo, porque do mesmo jeito que você pode ter a maldade, o promotor também pode, tá, gente? Então, o promotor pode ter visto que existe uma nulidade lá, ficou na dele e está pagando para ver. Quando vai chegando no final do processo, antes do juiz sentenciar, o promotor vem e arguir a nulidade do processo. Se for absoluta, porque se for relativo, provavelmente já até, né, convalidou o ato. Quando o juiz, por exemplo, né, anula o processo, dá sentença anulando o processo, e aí remetendo os autos para o juiz competente, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando aqui, você, se estiver insatisfeito, você pode entrar com recurso em sentido estrito, né?
Agora, gente, se o juiz está lá na fase já de proceder sentença e sentencia, se o juiz sentenciar ou condenar ou absolver o seu cliente, já se for na fase de sentença, repara que já é um outro tipo de recurso que a gente vai ver, que é a apelação. Por quê? Porque ele adentrou o mérito da questão. Em regra, o 581 ele ataca as decisões interlocutórias ou as decisões, né, definitivas que a gente vai ver. Aliás, a gente já está vendo. Quando o juiz dá sentença, isto posto, julgo procedente o pedido para condenar o réu a tantos anos de prisão, ou isto posto, julgo improcedente para absolver a pretensão punitiva do Ministério Público e absolvo o réu como assim está absolvido. Pode o promotor também recorrer. Só que nesse caso, como ele enfrentou o mérito, ele analisou as provas, né, produzidas pela acusação e pela defesa, não é, tá? O recurso que você vai interpor não vai ser o recurso em sentido estrito. Você vai apelar dessa sentença e em fase lá no recurso você vai botar preliminar de nulidade e você vai discorrer sobre o que você quer, porque esse é o momento para você arguir dentro do mesmo recurso que vai analisar o mérito, você tem uma preliminar para que o tribunal analise no que diz respeito à competência, que poderia ser absoluta. E se isso acontecer, qual é o problema para o Estado? Pode estar ocorrendo uma prescrição aí. Então, tudo vai depender do momento em que está sendo declarada ou requerida essa nulidade. Se essa nulidade for requerida por você, né? Exemplo, claro, vamos imaginar que tenha ocorrido um crime de roubo aqui em Campo Grande. O cara foi preso lá em Bangu, tá? Não, lá é relativo, não dá. Vamos imaginar a questão da lei da Maria da Penha é uma competência absoluta, que é matéria. Então, vamos imaginar que o cara tenha sido agredido aqui em Campo Grande, né, e tal, por aí vai. E vamos imaginar que ainda estivesse funcionando aqui tivesse o juizado da lei de Maria da Penha e tivesse uma vara comum. Esse julgamento foi para a vara comum, ok? Foi para a vara comum. Se você está vendo isso acontecer e você fala assim, pô, vou ficar quieto porque esse juiz da vara criminal, né, como ordinário, ele é um cara tranquilo. Se ele sentenciar o meu cliente, ele vai dar uma sentença até razoável. E você deixa isso correr, e o promotor, por estar desapercebido, deixa passar isso, e se não for, né, o juiz que você acha que vai julgar o seu cliente, se não for ele que colheu o depoimento do seu cliente, ou seja, ele que realizou o interrogatório, porque se foi ele, aí ele que vai ser obrigado a julgar, por causa do princípio da identidade física do juiz, mas se esse cara morre, ou se esse cara entra de férias, ou ele é transferido, mas não colheu o depoimento do seu cliente, e entra um outro juiz com uma mão pesadinha, você pode arguir a nulidade desse processo antes de sentenciar, com base, né, por exemplo, na competência que deveria estar sendo julgado pela Lei Maria da Penha. Tá, beleza, sabe? Agora, se essa nulidade que você quer arguir estiver estampada, se você deixar o juiz sentenciar, você pode até anular esse processo. Só que aí você entra com o recurso de apelação, que a gente ainda vai estudar, e vai colocar preliminar de nulidade. E vai trabalhar ali, discorrendo quais são as possibilidades dessa preliminar e o que você entende que deve ser anulado no processo.
Assim como nós já vimos, né, lá no inciso, quer ver, ó, 2, 3, tudo vai depender do momento do processo, em que o processo está, que você vai arguir ou não essa nulidade, se você vai usar o recurso sentido estrito ou não, ou se você vai ser obrigado a usar a apelação, tá, gente? Então, se liga sempre no momento também em que estiver o processo. Por isso que saber o andamento do processo, né, as fases do processo, é importante. Quando a gente estudou as fases, os procedimentos, acho que não fui eu que dei procedimento para vocês. Foi eu que dei procedimento? Não, né? Foi o Ronald, né? Então, por exemplo, denúncia. Aí vem a citação, o recebimento da denúncia para o juiz. Aí depois vem a citação e intimação do réu para constituir advogado e apresentar a defesa preliminar. Aí tem as diligências. Aí depois tem a audiência de instrução e julgamento. Depois que as partes realizam a audiência de instrução e julgamento, produzem as provas. Vem as alegações finais. Nessas alegações finais, uma vez apresentado pelas partes, os autos vão concluídos ao juiz. Para quê? Para ele ofertar a sentença. Se nesse intervalo você entra com pedido, né, e vê que tem uma nulidade no processo e quer anular esse processo, é o recurso sentido estrito. Agora, se você deixar ele sentenciar, ele já enfrentou o mérito. Eu já não entro mais com recurso sentido estrito. Eu vou ter uma sentença penal condenatória que não transitou em julgado, portanto, vou recorrer dessa sentença e aí apresento como preliminar dessa sentença o recurso em sentido, a apelação, com preliminar de nulidade. Pegaram a ideia, galera? Tudo isso vocês vão ter que observar, né? A questão aí do momento processual, tá? Dúvidas aí? O inciso 14, que fala que incluir jurado na lista, né, geral ou desta ou excluir. Esse é um recurso, gente, administrativo, tá? Todo ano, geralmente em novembro, abre-se as inscrições, supostamente, ou sai ofício para um monte de órgãos públicos aí, para solicitar, né, pessoas para compor o conselho de sentença. Então, sai uma lista lá, por exemplo, aqui no Rio, por exemplo, se eu não me engano, são 800 pessoas, pode ser colocado até 800 pessoas. Tem uma tabelinha lá no código. Você pode se inscrever. Quem quer ser jurado, vai lá no tribunal, se inscreve lá. Poxa, eu quero ser jurado, sou doido para julgar as pessoas, né? E aí você pode ser jurado. Aí a Mara se inscreve lá, né? Eu sabendo que a Mara se inscreveu, sou curioso, estou à toa, né? Fico olhando o tribunal lá para ver quais são as relações daquelas 800 pessoas. E acho o nome da Mara lá. E falo, pô, a Mara vai julgar as pessoas, a Mara vai ser jurada. Ah, não. Gente, eu posso ingressar com recurso, pode sim. Eu posso entrar com recurso sentido estrito, tá? Pedindo para excluir o nome dela daquela lista geral, tá? Dos 800, ou dos 900, ou dos 1.100, 200 que tiverem lá, que a lei permite, porque isso vai depender de comarca, do tamanho da comarca. E aí, se eu faço esse pedido ao juiz para retirar o nome dele, e o nome dela, e o juiz nega, eu posso recorrer ao tribunal. Eu sei. Você, Sara, atrás desses gansos, fica perturbando de ganso aí. Então, eu poderia entrar com curso para combater essa sentença ou decisão do juiz de que não concedeu o meu requerimento de excluir, né, o nome da Mara dessa lista geral dos jurados, ok? Então, isso é um recurso, sinceramente, administrativo. Ele não julga mérito de nada no sentido aí. E aí, conforme a gente estudou o júri,
a pessoa tem que ter conduta ilibada, né? Enfim, tem uma série de requisitos que a pessoa tem que preencher para ser jurado, tá? Inciso 16. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial, tá ok? Bom, aqui a gente tem o seguinte, vamos lembrar lá do que é questão prejudicial, né? Os exemplos que nós temos sempre que a gente dá, que é um exemplo muito clássico e bem claro, é aquela ideia do sujeito, né, que casa com a mulher. Aqui no Rio de Janeiro, todo feliz da vida, a mulher fala para ele que ela é virgem, né? O sonho dele é casar com uma mulher virgem, tá, gente? Então ele casa com a mulher fala, olha, eu sou virgem, né? Nunca tive relação com ninguém e tal. E ele se apaixona e casa com ela, investe nela, né? Tem aquela noite maravilhosa depois do casamento. Só que no ato ele percebe que ela não é virgem, né? E aí ele tem uma esposa com um vício redibitório, né? Já não é mais aquilo que ele imaginava. E aí, galera, ele vem e entra com um processo de divórcio, porque tá requerendo, né, a nulidade desse casamento, porque esse casamento está viciado. O produto não estava do jeito que ele queria, né? E ele vai para Minas. Chega lá, ele se apaixona por uma menina lá e tal, e casa com a menina lá. Só que ele, não, né, por algum motivo qualquer, gente, esse cartório acontece de tudo. Ele casa lá, ele pode até ter uma segunda certidão, enfim, ele dá o jeito, pode fraudar, seja lá o que for. Acontece o casamento dele lá. E aí a menina lá, depois descobre que ele é casado, né? E aí ela pede, por exemplo, vai à delegacia, ele está cometendo crime. Nesse exato momento aqui, eu tenho um problema. Eu tenho um processo criminal que está tramitando contra esse cara aqui, tá? Aí ele te contrata, né? Contrata o Leandro vai defender ele. E o Leandro chega lá e fala o seguinte, ó, faz um pedido ao juiz, né, para suspender o processo, tendo em vista que tem um processo na vara de família que está discutindo se esse casamento aqui do Rio é válido ou não. Então ele fez uma petição para o juiz lá de Minas, porque o processo de Minas está tramitando lá, o juiz criminal de lá, falando, ó, esse fulano de tal, José Carlos Consalto, vem requerer a suspensão do processo, porque existe uma questão prejudicial aqui. Qual é a questão prejudicial? Se o juiz da vara de família que está tramitando um processo lá no Rio de Janeiro, né, reconhecer que esse casamento, né, deve ser anulado, ele não praticou esse crime aqui. Agora, se o juiz de lá reconhecer que o casamento não é anulável, né, ou seja, é válido, aí ele teria cometido o crime lá, porque ele estaria casado aqui e casando lá novamente. Então, isso é uma questão o quê? De suspensão do processo. Ok? Então, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Aí o MP lá pode muito bem entrar com recurso em sentido estrito, porque está suspendendo esse processo e ele quer que o processo lá tramite. Mas provavelmente, a gente já viu, ou nós já estudamos questões prejudiciais, né? No que diz respeito ao andamento de um processo. Então, questão prejudicial é exatamente isso. Eu tenho um processo principal, porém, por algum motivo qualquer, para esse processo ser julgado, eu dependo de uma outra situação que pode estar sendo julgada na vara civil, na vara empresarial, pode estar na vara de família, como eu dei o exemplo, e dessa decisão aqui, do que acontecer aqui, ele vai ser trazido para cá, para dar andamento nesse processo. Então, isso aqui é a possibilidade que você tem de recorrer, né, caso ocorra a suspensão condicional do processo, tá? Em razão de questão prejudicial.
Gente, essa suspensão condicional do processo aqui não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com aquela suspensão condicional do processo da Lei 9.099. Porque lá, mesmo que o crime não seja de menor potencial ofensivo, como, por exemplo, o caso do furto, que a pena mínima é de 1 ano, se o cara for primário, preencher os requisitos, cabe suspensão condicional do processo. Mas o MP ela não pode recorrer utilizando o recurso em sentido estrito. Por quê? Porque não é uma questão prejudicial. Pelo contrário, é uma previsão legal da Lei 9.099 de 95, que fala que todo e qualquer, né, todo e qualquer processo cuja pena, né, for menor ou igual a 1 ano, cabe suspensão condicional do processo. Então, não é questão prejudicial aquilo, tá? Questão prejudicial é o que eu falei aqui para vocês. Então, suspensão condicional do processo por força, né, do artigo 89 da Lei 9.099 de 95 não é questão prejudicial do processo. Gravem isso, tá, gente? Porque senão vocês podem fazer confusão, porque a lei aqui fala, ó, que conceder, que ordenar a suspensão do processo. Não tem nada a ver. Suspensão do processo por questão prejudicial. Alguém quer falar? Professor. Fala. Assim, neste caso, seria um incidente de falsidade? Esse caso que o senhor mencionou agora do casamento? Sim, é um incidente, só que a gente chama de questões prejudiciais dentro do processo, né? Lá vocês têm, no artigo 92, ele já menciona isso, ó, questões e processos incidentes, artigo 92, artigo 93, por aí vai. Olha o que diz o artigo 92 do Código de Processo Penal. Se a decisão sobre a existência da infração depender da solicitação de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo civil seja controvérsia dirimida para a sentença passada em julgado. Ok? É o exemplo que eu dei. Então, as questões prejudiciais estão lá no 92, 93, 94. Certo? Certo. Porque o 95 já entra nas exceções que a gente estudou lá nos outros incisos. Tá? Mas é um incidente. Você entrou com incidente ali no processo, fazendo ali uma comparação com o Código de Processo Civil, né? Lá do submundo, certo? Então tem isso aí. Mas é essa a ideia mesmo, tá? Ok. Qual é o outro aqui? 11, né? 12. Você denega a revogação do livramento. Anular o processo. Que denegada. Gente, que incluir jurado na lista geral, tal. Galera, esse 15 aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, tá? Fica esperto aí, ó. Que denegar a apelação ou a julgar deserta. Gente, a apelação está no 593. Então, vamos ao seguinte exemplo. Seu cliente foi julgado e foi condenado a uma pena X lá, tá? Pelo crime, por exemplo, de furto. Vamos dar um exemplo, roubo, qualquer crime. E aí você vem e apela, tá? E o juiz, né, denega a apelação ou julga deserto. Quando é que o juiz vai julgar deserto uma apelação? Somente nas ações penais privadas, porque a deserção nada mais é, né, do que a falta de pagamento de custas para você recorrer. Então, isso só tem pagamento de custas nas ações penais privadas. Nas ações penais públicas, não vai ter isso. Você recorre e precisa recolher custas. O réu só paga as custas lá no final do processo se ele for condenado e transitado em julgado. Mas, por algum motivo qualquer, o juiz denega a apelação. Exemplo claro que isso pode acontecer. Você apresenta a apelação e, por exemplo, o juiz contou de forma equivocada, que na verdade nem é o juiz, né? É o escrivão que conta, ou o secretário dele, contou os dias errado e coloca lá que a sua apelação, ele denega, né,
a subida do recurso por ser intempestivo. Bom, nesse exato momento aqui, eu tenho um recurso que está parado agora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar com recurso em sentido estrito para discutir a tempestividade e mostrar para o juiz que ele está errado, que o cálculo, a contagem do prazo dele está equivocada. Preste atenção que isso que é o detalhe. Esse recurso em sentido estrito não é para discutir a matéria de culpado ou inocente. Isso já foi pedido lá na apelação. Tá? Aí você vai entrar com recurso em sentido estrito para quê? Para o juiz reavaliar essa decisão dele, porque o recurso em sentido estrito, o juiz pode dar uma decisão de reconsideração, ou seja, ele poderia chegar lá e contar o prazo e falar, realmente contei errado. E aí poderia fazer o seguinte, tendo em vista a interposição do recurso em sentido estrito, analisando melhor os autos, identifiquei equívoco na contagem do prazo. Assim, reconsidero a decisão posterior e recebo o recurso. Gente, se ele fizer isso, esse recurso em sentido estrito não vai nem para a segunda instância. Ele já morre ali e significa dizer que o recurso de apelação vai ser admitido. E aí o juiz recebe esse recurso de apelação. Agora, se por algum motivo qualquer ele ainda insistir em barrar a sua apelação, ele põe lá na decisão lá do recurso em sentido estrito, tipo assim, receba o recurso em sentido estrito, mantenha a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos, subam-se os autos. O que ele está fazendo aqui? Ele está mantendo a decisão de denegar o segmento da sua apelação. Apelação, aquele recurso que você está discutindo, que você quer reforma da sentença definitiva, que condenou o seu cliente, que você quer que diminua a pena, que você quer que substitua a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. É aquele recurso ali que esse recurso vai ficar parado. Aí vai subir o recurso em sentido estrito, não sobe os dois juntos, sobe o recurso em sentido estrito, vai ao tribunal e o tribunal vai julgar somente a questão da admissibilidade do recurso de apelação. Uma vez concedido pelo tribunal provimento ao recurso em sentido estrito, a apelação está parada, vem a ordem do tribunal determinando ao juiz que ele receba a apelação. E aí, se isso for dado provimento, ele vai receber essa apelação, o MP vai ser intimado para apresentar as contras-razões, e aí os autos da apelação vai subir para ser avaliadas as questões pelas quais você está discutindo. Ok? Então, o 15 é um recurso muito interessante. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque mais tarde a gente vai estar estudando, vai ver a carta testemunhal, que tem quase o mesmo efeito do que isso. Só que a carta testemunhal, ela não se aplica aqui. Ela vai se aplicar no recurso de apelação. Tá? Vai se aplicar no recurso em sentido estrito. A gente vai ver que quando, num determinado momento, eu vou precisar usar o recurso em sentido estrito. Se o juiz denegar a subida desse recurso em sentido estrito, eu vou usar esse recurso chamado carta testemunhal. Ok? Então, o inciso 15 é só para discutir a admissibilidade do recurso principal que você interpôs. Qual foi o recurso que vocês interpôs? Apelação. Então, eu só posso usar o recurso em sentido estrito quando a apelação for o quê? Denegada, o seu segmento. Tá? Deixa eu ver um negócio aqui para vocês, gente. Isso aí. Então, gente, aqui é a possibilidade que eu vou ter que fazer, tá? Então, eu entrei com recurso de apelação, meu recurso não foi recebido.
Qual é o recurso que eu tenho para interpor aqui? Recurso em sentido estrito. Tá ok? Dúvidas aí, galera? Eu preciso que vocês entendam que o que vai ser julgado não é o mérito da apelação, é só o mérito do recebimento ou não da apelação, tá? Porque se vocês fizerem isso assim, no caso concreto, você não vai entrar com recurso em sentido estrito para discutir que o cara deveria ter sido absolvido, porque a testemunha X, Y, Z, porque a perícia tal. Isso não é discutível aqui. Isso aí você vai discutir lá na apelação. Aqui eu só vou dizer o seguinte: excelentíssimo senhor juiz de direito, fulano e tal, já qualificado dos autos, vem interpor recurso em sentido estrito, tendo em vista que apresentou a apelação tempestivamente. Porém, Vossa Excelência, por um equívoco, não contou os dias de forma correta, assim vem requerer, né, a reconsideração da decisão proferida anteriormente, admitindo, né, recebendo o recurso de apelação e determinando a abertura de prazo para apresentações, por exemplo, das razões recursais. Não, em regra sim, mas eu tenho a carta testemunhável, que a gente ainda vai estudar. Quando eu estiver lá, eu te mostro a diferença. Por isso que eu fui olhar ali. Não posso falar agora, senão vai dar um nó aí, vai ser uma coisa. Só para você ter ideia, mano. Eu tenho aqui o 639, que é da carta testemunhável, mas ela é para uma questão um pouco mais específica, tá? Mas eu uso recurso em sentido estrito. E mais, a lei, aqui no inciso 15, ele menciona referente à apelação, ok? Então, somente para a apelação que eu vou interpor o recurso em sentido estrito. Eu entendi isso. No caso da defesa entrar com uma apelação, o juiz ele pode acatar ou não. Quando ele denega, ele justifica, sempre porque ele tem que fundamentar toda vez que ele julgar alguma coisa, ele tem que fundamentar, certo? Eu estou te perguntando se essa justificativa para o juiz, que o juiz dá para não acatar a apelação, qualquer que seja essa justificativa, seja um recurso em sentido estrito ou só em alguns casos específicos? No caso da apelação, independente do fundamento que ele está denegando, é o recurso em sentido estrito. Entendi. Tá? Pouco importa para a gente qual é o fundamento que ele está usando para denegar o segmento do seu recurso. Entendi. Por estar expressamente escrito que denegará a apelação, eu entro no recurso em sentido estrito. Ok? Por quê, gente? Só um minutinho aqui. Deixa eu só pegar um negócio aqui para você. Que a gente já vai matar essa aí já. Processo penal é legal por isso, né? Bom, o que acontece aqui? Quando olha o exemplo que é a Mara para resolver isso aí para você. E aí os fundamentos podem ser os mesmos ou diferentes. Quando o seu cliente ele é pronunciado, ou seja, o juiz terminou a primeira fase do tribunal do júri, ou ele pronuncia, ou impronuncia, ou absolve, ou desclassifica. Quando seu cliente é pronunciado, o recurso que você vai interpor é o recurso em sentido estrito. Ok? Por quê? Porque é uma decisão, né, interlocutória terminativa
aquela fase processual que vai abrir depois a segunda fase. Se você entra com recurso sentido estrito, com esse exemplo que eu estou te dando, ou seja, o juiz contou errado, aconteceu comigo na época das Olimpíadas. O meu cliente, ele foi pronunciado, eu entrei com recurso em sentido estrito, só que eu deixei para contar no final, porque o cara está solto, tem que viver. E aí o escrivão contou errado, porque o tribunal tinha determinado, através de uma portaria, que lá em Nova Iguaçu teria feriado, nos dias lá. Então, automaticamente, aqueles dias não contavam, tá? Ele contou errado. Eu, como meu cliente foi pronunciado, eu entrei com recurso em sentido estrito, que é o que a lei fala. Nesse caso, ele denegou o segmento do meu recurso, informando que o meu recurso era intempestivo. Denegou por isso. Denego o segmento do recurso por ser intempestivo. Ou seja, ele falou que eu interpus o recurso fora do prazo. E aí, o que eu fiz? Entrei, agora não mais com recurso em sentido estrito, porque não tem essa previsão aqui. A apelação também não tem previsão para você entrar com uma apelação de uma denegação de um recurso em sentido estrito. O que resta foi a carta testemunhável, que tem o mesmo objetivo desse inciso aqui. Então, eu entrei com o recurso, que é chamado carta testemunhável, que ele fala aqui, para a gente, olha o que fala a carta testemunhável. Dar-se-á a carta testemunhável da decisão que denegar o recurso. Opa, então beleza. Poxa, Zé Carlos, por que eu não posso entrar com recurso da carta testemunhável no exemplo que você está dando no inciso 15, caso a apelação seja denegada? Simples, por questão de legalidade. O inciso 15 menciona apelação. Então, não vou usar a carta testemunhável. Ok? Então, lá no exemplo que eu entrei, referente ao meu cliente ter sido pronunciado, eu entrei com a carta testemunhável porque tem previsão legal para eu entrar. Eu não usei o recurso sentido estrito, até porque eu já tinha entrado com o recurso sentido estrito e ele foi negado. E por que você não entrou com a apelação? Porque a gente vai ler todos os incisos aqui e a gente vai ver que não tem previsão para isso, para usar a apelação nesses casos. Então, se eu entro com qualquer outro recurso, se ele for denegado por algum motivo, intempestividade, seja lá o que o juiz vai colocar, o recurso cabível vai ser carta testemunhável, que a gente ainda vai estudar, tá bom? Nesse exemplo aqui é específico porque a lei está falando que denegar a apelação. Cabe recurso em sentido estrito. Ponto. Não tem discussão. Tá? Então, os fundamentos, Mara, para a gente pouco importa se é por intempestividade, se é por razão, né, de questão de não ter pago as custas, de repente você pagou e não foi juntado, alguém não percebeu. Enfim, para a gente não interessa. Não está deixando o meu recurso subir, é isso que eu tenho que fazer. Mas o mais importante disso tudo aí é que vocês têm que se ligar que agora eu tenho 2 recursos. Eu já apresentei o recurso principal, que foi a apelação, que eu estou discutindo mérito, se é justo, se é injusto, se deve absolver, se deve manter a condenação, se deve diminuir, se tem algum benefício para o réu. E ele foi barrado. Agora eu vou entrar com recurso para combater essa decisão que está barrando, né, o meu requerimento referente à subida do recurso de apelação, que o fundamento do recurso não vai ter nada a ver com a matéria de fato e de mérito do julgamento. Aqui é questão de direito, pô. Tá? 17, né? Que decidir sobre a unificação das penas. Galera, que decidir sobre a unificação das penas. Se nós estamos falando, né, de unificação de penas, significa dizer que teve uma sentença transitada em julgado. Se transitou em julgado, quem é competente para avaliar isso? VEP, juiz da vara de execução penal. Aqui no inciso 17, também está revogado tacitamente, portanto, é o artigo 197 da Lei de Execução Penal. Ok?
18, que decidiu o incidente de falsidade. Bom, aí é tranquilo também. Tem alguma questão de falsidade dentro do processo, recurso sentido estrito. Tá? Agora que eu quero também chamar a atenção para vocês é o 19, ó, que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. Gente, volto a afirmar, olha o que a lei fala, que decretar, o 19, que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. Tá? Por que isso aqui, gente? Veja bem. Se eu estiver no processo de conhecimento ainda, ou seja, meu cliente está sendo julgado, o processo está tramitando, tá? E eu venho e estou questionando a absolvição dele, tá? O juiz condena meu cliente, ou absolve e faz uma absolvição, né, imprópria, que é aquela absolvição, mas determina uma medida de segurança para ele por considerá-lo com algum problema psiquiátrico. Tá? Se eu estiver nessa fase, galera, se você está insatisfeito, o juiz não está sentenciando? Quem está sentenciando? É o juiz do processo de conhecimento. Então, nesse caso, eu vou, quando estiver, não vou entrar com recurso em sentido estrito, porque não transitou em julgado a sentença ainda. Eu vou entrar com o quê? Com a apelação, que é o que eu estou discutindo ainda do processo de conhecimento. E lá na apelação eu vou requerer, né, que o meu cliente seja, por exemplo, condenado, ou no primeiro momento absolvido, mas se não for absolvido, que não seja aplicado para ele uma medida de segurança, porque a gente sabe que a medida de segurança não é uma das melhores teses defensivas. Por quê? Porque vai depender de um perito para dar um laudo para esse cara amanhã depois estar na rua. Então, a medida de segurança nunca é uma boa saída. Pelo menos esse é o meu entendimento. Eu conheço alguns colegas que falam assim, bota lá que o cara é maluco aí, dá uma medida de segurança, deixa ele lá. Eu acho que isso é um trabalho não muito técnico, porque vai ficar dependendo lá do perito. Então, se eu não quero que o meu cliente ele seja, né, tome uma medida de segurança, o que eu vou fazer? Eu vou apelar naquele momento ali, ok? Agora, vamos supor aqui por algum outro motivo, né, gente? Que se ocorrer o trânsito em julgado da sentença, tá? Então, seu cliente foi condenado, está preso, transitou em julgado, está cumprindo pena e, de repente, ele deu uma louca dele lá, né? E aí foi decretada, né, uma medida de segurança para ele, porque é necessário levá-lo para o manicômio judicial, onde ele vai ser tratado. E aí você passa já a ter um problema. Mas quem vai determinar isso, porque já transitou em julgado, é quem? A VEP, a Vara de Execuções Penais. Tá ok? Então, se for agora, já após o trânsito em julgado, você vai ter que utilizar não o recurso em sentido estrito, mas vai utilizar quem? O 197. Então, esse inciso, ele está revogado tacitamente, mas eu chamo a atenção para um detalhe: depende do momento do processo. Então, se você ler ele direitinho e colocar, observar que tem uma vírgula depois de transitar em julgado a sentença, se já está correndo o processo na Vara de Execuções Penais, eu não vou usar o recurso em sentido estrito. Eu vou usar quem? 197 da Lei 7.210, Vara de Execuções Penais. Tá? Tudo você vai ter que observar a questão do momento processual. Pô, Zé Carlos, por que isso está assim? Porque o nosso legislador trabalha muito, ele é muito técnico, né? E aí é um problema sério, né? Inciso 20.
quem impuser medida de segurança por transgressão de outra. Gente, se tem medida de segurança que nós estamos falando aqui, porque já transitou em julgado também. Se transitou em julgado, é a mesma situação. Você não vai usar o 20, né? Acontecendo isso. Vai usar o 197 da Lei de Execução Penal. Ok? 21. Que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774. A mesma coisa. 197 da Lei de Execução Penal. 22. Que revogar a medida de segurança. Que vai acontecer aqui? Medida de segurança lá no 197 também. Ok? 23. Que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação. E aí, nesse caso aqui, depende também do processo, né? Se essa medida de segurança aqui foi aplicada na sentença do processo de conhecimento, o recurso é apelação. Agora, se já transitou em julgado, é a VEP que vai avaliar isso aqui, tá? 24, que converter a multa em detenção ou em prisão prisão simples. Gente, isso aqui é converter, né, a multa em prisão. Isso não existe mais aqui para gente, né? Já não existe há muito tempo. Até pela nova lei determina que o juízo pode executar essa pena de multa, né? Jogar para a dívida ativa e executar. Isso aí cabe exatamente a ele, ok? Dúvidas aqui, perguntas, porque eu quero ler alguns artigos que eu acho importante aqui para a gente. Tá? Alguma pergunta, gente? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui no 581. Nós temos diversos incisos que estão revogados tacitamente. Entenderam? E essa revogação tácita se dá por força do momento do processo, se dá por força da Lei 7.210 de 84, que já é uma lei super antiga, porém, o Código é de 41. Então, se lá também, se nós temos uma lei específica, e aí entra o princípio da especialidade. Se eu tenho uma lei específica que trata das questões referentes à execução da pena, significa dizer que eu vou ter que usar aquele lá. Se eu tenho um recurso que menciona que esse recurso vai ser utilizado quando estivermos na fase de execução de pena, é esse o recurso que vai ser utilizado, e não os recursos tal como o recurso sentido estrito, porque isso é para recurso em fase processual que não tenha transitado em julgado da sentença ainda. Então, se liga nesses detalhes aí, tá? Você vai fazer prova, vai fazer concurso, esse negócio está escrito aqui. E se você não se ligar nisso aqui, ou você vai atuar, esse negócio está escrito aqui. E se você não estiver ligado, você vai achar que você tem que usar um recurso aqui, né? E aí tem um detalhe, os prazos são diferentes. Se for prova, tu vai tomar 0. Se for no caso prático, você pode levar prejuízo para o seu cliente, e se não levar prejuízo, tecnicamente você não vai ser muito bem visto, né? Então, tem que estar ligado aí nos incisos que estão revogados, ok? Agora eu quero ler alguns artigos aqui para a gente poder fechar essa ideia aí. Deixa eu ver o que são de importante aqui para a gente aqui, gente. Ó, subirão nos próprios autos, né, os recursos, quando interposto de ofício. O que é subir nos próprios autos? Eu tenho o processo principal, que é esse aqui, e eu entrei com recurso. Então, o recurso vai ser juntado nesse processo aqui, e isso aqui vai subir tudo para o tribunal. Isso é subir nos próprios autos. Então, o tribunal vai avaliar tudo, tá? Os recursos terão efeito suspensivo nos casos da perda de fiança, de concessão de livramento condicional e dos incisos
15, 17, 24 do 581. Porém, a gente já sabe que alguns desses não estão valendo por força do artigo 197. Essas leituras vocês vão ter que fazer depois. Ó, 585 é um outro artigo que está morto aqui. Olha só o que ele fala. Ó. O réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fianças nos casos em que ele admitir. Gente, isso aqui fere o princípio da presunção de inocência. Isso aqui está aqui ainda, mas isso aqui está revogado tacitamente pelo princípio da presunção de inocência. Ok? Então, o 585, se você ler, ele Zé Carlos, mas ele está escrito aí, está escrito aqui porque está ocupando espaço aqui desnecessariamente, porque o legislador não arrancou ainda. Está lá, está hibernando. Tá? O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Então, 586 fala para você qual é o prazo para interpor o recurso em sentido estrito. 5 dias. Que vai ser, por coincidência, é o mesmo prazo de 5 dias da apelação. Ok? Então, vamos lá. 586 menciona para a gente isso. Tá? Parágrafo único. No caso do artigo 581, inciso 14, o prazo será de 20 dias, contado da data da publicação definitiva da lista dos jurados. A única diferença para interposição é referente à retirada do jurado daquela lista que eu te falei que a Mara ia se alistar lá. Né? Eu acho que aqui o legislador deve ter pensado assim, bom, vamos ver se vai ter algum fofoqueiro, né, que vai ficar lá, de repente o cara... Tem gente que não tem o que fazer, né? Vai lá para o tribunal. Assim como tem gente que vai para o cemitério para ver enterro dos outros lá. Tem essas coisas aí. Então, tem gente doida para tudo, né? E aí pode ser, aí o legislador deu essa questão aí. O 588 que eu quero chamar a atenção para você, ó. Dentro de 2 dias, contado da interposição do recurso, ou do dia em que o escrivão extraído ou traslado ou fizer com vista ao recorrente, este oferecerá razões e em seguida será aberta a vista ao recorrido. Ok? O que significa isso aqui? Apresentar as razões recursais. Então, eu posso apresentar a petição de recurso dentro do prazo de 5 dias e depois vai ser aberto mais um prazo para eu apresentar, pelo prazo máximo de 2 dias, as razões do recurso. Eu posso apresentar a petição de recurso com as razões? Posso, não tem nenhum problema. Tá? A gente vai ver aqui que o prazo para apresentação das razões recursais do 581 é diferente do 593. Lá são 5 dias, aqui são 2 dias. Tá? A gente vai ver que a gente pode apresentar o recurso com uma folha, que é a razão, que é a petição de recurso, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, fulano de tal, já qualificado nos autos, né? E resignado pela sentença proferida por Vossa Excelência, condenatória, por exemplo, vem interpor o recurso. Né? Ou, não no caso do recurso em sentido estrito, alguma situação dessa aqui, vem requerer o recurso em sentido estrito. Ok? Ponto. Assim, de imediato, requer a Vossa Excelência que reconsidere a decisão proferida anteriormente, tendo em vista isso. Ponto. Caso Vossa Excelência não reconsidere a decisão anterior mencionada, requer que os autos sejam enviados à instância superior para análise e julgamento. O que você está fazendo aqui? Você está recorrendo de uma decisão no recurso em sentido estrito, está mencionando para o juiz que você não concorda com aquela decisão, está requerendo a ele a reconsideração daquela decisão, já que o recurso em sentido estrito dá esse direito, né, do juiz reconsiderar aquilo que ele fez e resolver o problema ali na primeira instância. E se ele não achar que não deve resolver ou deve manter a decisão porque ele entende que ele está correto,
você vai requerer que isso seja encaminhado para a segunda instância. Ok? E aí vai para a segunda instância e a segunda instância vai julgar isso aí. Então, eu posso muito bem fazer a petição de recurso junto com as razões. Isso vai ficar a seu critério, tá, gente? A única coisa que você tem que observar é o prazo para a apresentação das razões recursais, tá? Isso você precisa olhar aí, tá? 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluído ao juiz que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará seu despacho. Quando ele fala de despacho aqui, gente, na verdade é decisão, tá? Ou sentença. Porque de despacho, já falei que a gente não recorre. Mandando instruir o recurso com os traslados que lhe forem necessários. Ok? Os recursos serão apresentados ao juiz ou ao tribunal dentro do prazo de 5 dias da publicação da resposta. Né? É óbvio que leva mais de 5 dias, a gente está no Brasil. Ok? Então, recurso em sentido estrito, o que eu tenho que prestar atenção? Alguns incisos são muito importantes, foi os primeiros que a gente leu. Né? Eu acho que do inciso primeiro, né, ao inciso 10, mais ou menos, é onde está a maior complexidade desse recurso. Porque os outros são muito mais tranquilos e a gente tem as questões que foram revogadas tacitamente. Né? Então, do inciso 1º ao inciso 10, foi onde a gente consegue ver aqueles debates que a gente viu, questão de processo, por aí vai. Tem que lembrar que eu tenho prazo de 5 dias para interpor, tem que lembrar que eu tenho 2 dias para apresentar as razões do recurso, tem que lembrar que quando eu estiver fazendo esse recurso, eu tenho que pedir a reconsideração da decisão anterior, né? Ou seja, como funciona lá no agravo de instrumento do Código de Processo Civil, e aí você vai fluir dessa forma aí. Tá? Alguma pergunta aí sobre isso aí? Dúvidas? Fácil, né? Não tem quase nada assim para você estudar disso aqui. Né? Bom, silêncio total é preocupante, né? Porque ou vocês estão sabendo tudo, né? Ou tá com problema aí. Muitos detalhes, muitos recursos. Gente, não tem, Amara. Recursos, é o que eu falo. Recursos, nulidades e procedimentos é a coluna do processo, né? E a gente vê muito erro, né, gente, na questão de recursos, porque as pessoas às vezes não sabem exatamente manusear os recursos, tá? E às vezes o réu às vezes é prejudicado, porque algumas situações você consegue salvar esse erro, né, do advogado, do defensor público, da defesa no geral. Mas outras você não consegue sanar isso. E aí gera um prejuízo lá. Então, o que eu aconselho a vocês, né, quando estiver trabalhando aí, leiam com calma qual é a questão da decisão. Por isso que eu coloquei lá para vocês. Sim, está em Brasília. Está em Brasília. Todos esses recursos que a gente está tratando aqui, está tudo dentro do Tribunal do Estado, né? Independente se é estadual ou se é federal, está dentro do Estado. Ou Rio, ou São Paulo, ou Minas, seja onde for, vai ser apresentado lá, tá? Os outros, o especial, né, extraordinário, só para Brasília. Eu acho que vocês, né, vão ter que depois ler, obviamente, né, mas é uma coisa que vocês vão estar lendo sempre. Por quê?
Consegue sim, por que não? Claro que consegue, gente. Não tem nada a ver com isso que você falou, não. O pobre não consegue recorrer nas instâncias maiores. Por que não? Não paga, meu amor. Processo penal não paga, nenhum recurso. Se for ação penal pública, nenhum recurso é pago. Ah, paga, claro que paga, pô. Ele paga para tomar cerveja, não vai pagar do advogado? Paga. E eu vou te falar uma coisa, hein? Como tudo nesse país, é mais fácil o pobre pagar o advogado do que o rico. Você sabia disso? Eu tenho vários clientes, eu posso chamar de considerado pobre, e que, pô, me pagaram de boa. Crédito crime é sacanagem. Aí é sacanagem. Não sabia dessa aí não, mas gostei. Cristiano, tu tá ligado aí tá antenado aí nesse negócio do crime aí, hein? Deve estar aí alguma fonte dessa aí boa aí. Mas paga, gente. Isso aí paga. Não vai ter custo nenhum E outra coisa que eu posso afirmar para vocês, tá, gente? Penal na veia, isso aí. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. As pessoas que têm, assim, que eles fazem de tudo, que têm conhecimento do que é o processo penal, assim, no sentido do desgaste e do risco que eles não querem ir para a defensoria, não, tá? Eles querem advogado e eles pagam, tá? Porque eles sabem que defensoria pública é aquilo, né, gente? Não é que os caras sejam incompetentes, mas o defensor ele vai conhecer no dia, às vezes o defensor lê o processo, sabe Deus como, né? Enfim, não tem a dedicação que o advogado tem, porque o advogado acaba tendo tempo para ler, para estudar, para atender o cliente, para ir ao presídio, para entrevistar, estagiário, por aí vai. Mas mesmo que você não tenha o estagiário, você tem tempo, né? Pressupõe que você vai ter o tempo para o seu cliente, até porque você pode selecionar os clientes que você quer, você pode fazer uma advocacia muito bem centrada, né? E dedicada ao trabalho dele, ao caso dele. Então, ele prefere pagar, né? E paga bem. Por isso que a advocacia criminal é cara? Claro que é, não tenha dúvida disso. Tem que ser mesmo. Mas eles pagam, tá, gente? Agora, quanto a custas, só se for ação penal privada que vai ter custas judiciárias. Fora isso, não tem custas. Mas, se o réu foi condenado e for condenado em custas de 2, 3, 4, 5 mil reais pelo Estado, você acha que um réu pobre desse vai pagar? Vai nada, mesmo que ele tenha advogado, né? Pode ser requerida a gratuidade de justiça também, não tem nenhum problema, né? Mesmo que ele tenha contratado advogado. Isso aí não quer dizer nada, tá? Mas, ó, é isso aí, galera. Recurso é isso aqui, é detalhe pra caramba, né? Cristiano, não sei, cara. Eu não sei. Eu tenho um posicionamento um pouco diferente disso aí que você tá falando, né? Não sei. Você vai ter que, cada um sabe da sua realidade, pagar um preço para você poder, né, saber aonde você vai andar, entendeu? Acho que tudo tem que ser avaliado aí, entendeu? Porque às vezes eu já vi isso vários colegas sair pegando tudo quanto é caso e de repente você está se queimando. Não sei, gente, eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? Até porque eu sou advogado. Mas eu acho que eu, particularmente, sempre tive isso, tá? Eu sempre selecionei muito meus clientes, tá? Sempre. E mesmo quando eu iniciei minha carreira, quando eu estava iniciando, ou seja, não tinha dinheiro, não tinha cliente, não tinha nome ainda, eu sempre fui com essa ideia de selecionar meus clientes, tá? Não que o pior dos piores réus não mereça uma defesa. Merece porque tem defensoria pública.
Mas eu, por questões de princípios e por aí vai, né? Eu prefiro escolher. Tá? Próxima aula a gente já entra em apelação, tá bom, galera? Apelação e vamos tocar o barco aí, que a gente tem bastante coisa para falar aqui de recursos e vai dar tudo. Olha, se você souber manusear bem recurso, a questão é saber manusear bem. Eu falei, recurso, nulidade, procedimento. São 3 filés do processo, tá? Se souber trabalhar com isso, você tem um caminho já bem avançado para ser um grande processualista. Que o grande processualista sabe trabalhar com isso, né? E aí que vale a pena. Galera, beijo aí para vocês. Se cuidem. Obrigado por estar aqui comigo. Nos falamos quarta-feira e vamos estudar a apelação. Valeu? Qualquer coisa aí, só passar zap aí. Leandro, Botafogo e Palmeiras vai dar a volta por cima, hein? Não saiu a tua nota ainda não, Cristiano? Tá, vou olhar lá de novo. Beijo, Sara. Qualquer coisa eu vou passar um zap lá para a menina lá, tá? Para ela alterar lá. Mas eu vejo lá. Palmeiras, vamos lá. Beijo para todos.